Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero falar sobre a possível novo formato, né, de conflito entre as nações no mundo. Não estou dizendo de guerra mundial necessariamente, mas o Biden ele fez um encontro, acho que as pessoas não lembram muito, conclamando todas as democracias do mundo a lutarem contra as ditaduras, né? Estou dizendo isso porque o Biden, recentemente, no encontro com o Xi Jinping da China, tentando resolver as diferenças, acabou cometendo uma gafe, chamou o ditador, o Xi Jinping de ditador da China e acabou pedindo desculpa lá, né? Bateu nas costas dele e tal. Foi meio que um. Eles estão tentando se reaproximar e o Biden, ele não mentiu. Realmente, o Xi Jinping é um ditador, mas numa visita diplomática, você ofender uma pessoa não é muito legal, mesmo que seja verdade, né? E isso me chamou a atenção porque geralmente os países pobres de esquerda querem dividir o mundo entre países ricos e pobres, né? Que eles chamam de sul global e norte global. Porque, mas não é uma indicação, eles chamam de sul global no sentido de que a maioria dos países da América Latina, da África, alguns países pobres da Ásia são no sul. Mas geralmente, por exemplo, a Austrália é um país rico, então o sul global não é geográfico, é um conceito ali geopolítico, né? Então, tipo assim, por exemplo, a Índia é um país pobre, mas é uma democracia. Então, as pessoas querem às vezes puxar a Índia para o sul global, mas como a Índia é uma democracia, ela está mais alinhada a ser aliada, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão. Então, eu acho que, por mais que parte da esquerda tente dividir o mundo em países ricos e pobres, questão do sul global, o Biden, eu acho que ele tem mais razão na divisão que está mais nítida, né, entre democracias e mundo livre e países ditatoriais. O Kant, né, um grande iluminista, jurista famoso do iluminismo, ele disse que democracias e repúblicas fazem menos guerras. E a história demonstrou mesmo que países democráticos fazem menos guerras que ditaduras. Às vezes o ditador, para se impor, ele cria um inimigo externo e há mais instabilidade. Quanto mais ditaduras houver no mundo, mais instabilidade e mais guerras, né? Por isso que os Estados Unidos se esforçou muito, usando sua força militar, sua hegemonia no mundo, para tentar espalhar as democracias no mundo. Quando os Estados Unidos entrou na hegemonia no poder mundial, existiam só 14 democracias no mundo. Depois que os Estados Unidos fez várias guerras no mundo, né? Nesses vários anos aí mais de 100 anos que os Estados Unidos têm hegemonia global, tem mais de 115 democracias no mundo. É mais da metade dos países do mundo, que são cerca de 200 países mais ou menos. Enfim, a gente viu, por exemplo, nos atentados terroristas horríveis, né, de 7 de outubro, que houve um aumento do antissemitismo mundial, mas na verdade o próprio Ayatollah do Irã disse recentemente que todos os países árabes deviam de cortar relações com Israel. Isso mostra que, igual eu falei no vídeo anterior, Israel estava quase normalizando as relações com os países árabes. Esses atentados foram, na verdade, uma tentativa do Irã de causar ali um isolamento e um ódio aos judeus. E parece que ele teve grande parte do sucesso, porque grande parte dos neonazistas, radicais islâmicos e pessoas de extrema esquerda no mundo inteiro que odeiam os judeus, os israelenses, estão achando normal, né, até comemorar os atentados em cenas deploráveis, como inclusive é muito estranho a gente estar num mundo hoje onde é politicamente correto domina, né, você não ofender as pessoas, né, por serem gordas, gays, por serem negras, mulheres. O politicamente correto defende você não atacar as pessoas por nada. Mas parece que o politicamente correto, por exemplo, muitos jovens acham normal você ter preconceito contra idoso, por exemplo, o etarismo. E agora parece que com essa explosão do terrorismo,
é normal você odiar judeus como se a gente tivesse voltado aí 1000 anos na época das cruzadas ou na época da Segunda Guerra Mundial. Isso é lamentável. Na verdade, as pessoas deviam de estar pedindo que o Irã, que patrocinou o terrorismo, que todo mundo sabe que o Irã apoia o Hezbollah e o Hamas, o Irã que devia de sofrer penas internacionais por patrocinar o terrorismo. Inclusive no Brasil, está na nossa Constituição que o Brasil repudia o terrorismo, né? Inclusive o Hezbollah tentou atacar o Brasil, a comunidade judaica do Brasil, e a Polícia Federal, em apoio com a Mossad, que é a agência de inteligência de Israel responsável pela segurança externa, né, dos judeus e dos israelenses no mundo todo, prendeu terroristas que iam atacar o Brasil. Então o Brasil tem que repensar também o que ele vai escolher, porque se o Irã decidiu atacar o Brasil também, na parte fazendo terrorismo no Brasil, a gente tinha que tomar cuidado realmente, ver se a aliança dos BRICS ainda compensa para o Brasil, se o Brasil vai virar uma ditadura ou se ele está do lado das democracias. Porque eu acho que, além das alianças do BRICS, da OTAN, realmente o que o Biden falou tem mais sentido. Além do sul global, norte global também. Os países eles vão começar a se unir por valores. Israel, OTAN, Europa, Estados Unidos, o Brasil ainda indefinido, se é uma democracia ou se está caminhando para virar uma ditadura de esquerda, porque no Brasil está tendo perseguição contra pessoas de direita. Depois que o Lula tomou o poder, né, eu não sei se é legal falar isso ou não, até perigoso ou não, mas a gente vê uma perseguição estatal a pessoas de direita e conservadores. E um certo revanchismo aí do Lula de perseguir quem apoiava o Bolsonaro, quem é de direita e quem é conservador. Está tendo no Brasil uma criminalização de um espectro político. Isso não é legal, porque não foi isso que o Lula prometeu na campanha, mas é isso que ele está fazendo na prática. E aqui também, na América Latina, no Sul, está tendo um quase conflito, que eu acabei de ver uma notícia, que o Maduro fez uma simulação do referendo para atacar a Guiana Inglesa, que tem bases inglesas e americanas. Fica ali no norte do Brasil. Guiana é um país pequeno que acharam petróleo e é uma área disputada há muitos anos pela Venezuela. Só que o Maduro, que é um ditador também, tá vendo? Sempre assim. Vários ditadores causando guerras, inclusive aqui na América do Sul. E a Guiana Inglesa pediu ajuda do Brasil urgente. O Lula fez uma reunião em Itamaraty urgente para tentar dissuadir o Maduro de invadir o vizinho ali que está em disputa. Então, assim, o Kant ele falou realmente que ditaduras, que o mundo, se o iluminismo avançasse, as democracias fazem menos guerras. Os dados da realidade mostram isso, exceto os Estados Unidos, que são uma democracia, mas como eles têm hegemonia global, eles tentam fazer guerras para trazer mais liberdade ao mundo. Porque, na verdade, eles lutam contra países autoritários. Eles lutaram contra a União Soviética, que era autoritária, lutaram contra o autoritarismo dos nazistas, lutaram contra o expansionismo japonês, que era um autoritarismo também. Então, os americanos eles fazem guerra, não estou justificando, mas eles são do lado de expandir a democracia. Na América do Sul, isso não é bem verdade, porque os Estados Unidos também apoiaram ditaduras aí quando convém aos americanos a ditadura brasileira, enfim, não vou entrar no mérito, isso é política nacional. Mas, enfim, a minha análise é o seguinte, eu acho que vai aumentar essa nova Guerra Fria 2.0, não vai ser OTAN versus BRICS, nem Norte com Sul global, vão ser democracias e países livres, igual o Biden fez naquele evento, contra ditaduras, sejam países ditaduras extremistas de teocracias igual o Irã, sejam ditaduras como autocracias como a China, Rússia. Então está havendo realmente um alinhamento entre países autoritários contra países democráticos, como Israel, Europa, Estados Unidos e o Brasil aí meio que boiando. Eu digo isso porque a Índia é um país relativamente pobre, pobre assim, tem uma população muito grande, eles teriam que ter uma riqueza muito maior
Para você ter uma ideia, a China tem bilhões de habitantes, mas tem um PIB de quase o tamanho dos Estados Unidos, 17 trilhões de dólares. A Índia, por ser gigante, tem uma população do tamanho da China, tem um PIB de 3 trilhões de dólares. É um país assim com muita pobreza, apesar da Índia ter uma influência global muito grande, por ser uma democracia grande. Eu realmente acho que o Biden está mais correto aí de achar que realmente as alianças desse novo conflito vão ser democracias e países livres versus países ditatoriais e autocráticos. Essa que vai ser as alianças aí que podem mudar os conflitos no futuro aí. O ideal é que a ONU se fortalecesse, né? Não tivessem mais conflitos, mas infelizmente o que a gente está vendo aí é um choque, uma nova Guerra Fria 2.0 entre países livres e os países autoritários. E é isso. Bem-vindo ao Chester News. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e tudo de bom a todos.